Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Tamboré Prudente. O residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos. E Torra, a moda do preço baixo. Meio-dia, 2 minutos, o seu relógio está certo aí? O horário de verão acabou e hoje, segunda-feira, 18 de fevereiro, é o primeiro dia útil com ponteiros reajustados. A gente já está chegando para te falar o que acontece nesse começo de semana na nossa região. Aqui em Prudente teve tentativa de homicídio. Um homem levou vários tiros e 3 suspeitos foram detidos. Eu tô aqui na delegacia para te contar sobre a prisão e apreensão de suspeitos no envolvimento na morte de um jovem aqui em Presidente Prudente, em frente a uma casa de shows. E mais de 100 casos de violência contra crianças e adolescentes foram registrados em Prudente em 90 dias. Uma campanha está começando e você vai saber como combater essa violência que pode acontecer na sua família, na sua vizinhança. E a gente fala ainda sobre a prisão de uma quadrilha que aplicava golpes em sites de compras. Uma vítima de rancharia perdeu 14 mil reais. No esporte, o clássico polêmico está entre os destaques da conversa com o João Paulo Tílio. E olha essa turma toda na beira do campo. Foi o segundo jogo do torneio Interdistritos de Prudente. Jogadores e torcida bateram um bolão. E eu peço licença para entrar em campo, entrar na sua casa, na sua hora do almoço, agora com o Fronteira Notícias. Meio-dia, 3 minutos, 4 minutos agora no relógio. Muito boa tarde. Como é que foi sua manhã? Estava com o relógio acertado com o fim do horário de verão? Me conta, mandando sua mensagem para o 981159305. Muita gente que saía de casa de madrugada até sexta-feira, hoje saiu com o sol nascendo já. Esse horário mexe com a rotina das pessoas, mas tem mexido cada vez menos com o consumo de energia. E como sempre, uns comemoram o fim do horário de verão, outros já sentem saudades. Em qual lado dessa história você tá, hein? A repórter Heloíse Ramada foi ouvir a população. Primeira segunda-feira depois do fim do horário de verão. Dia normal no comércio prudentino, porque não tem jeito. Adiantando ou atrasando os ponteiros, a rotina continua a mesma. E com 1 hora a mais, não foi tão difícil começar a semana. Para mim foi normal, porque deu para descansar um pouco no domingo e já acordar de manhã. Então não foi diferente não. Para mim eu acho normal, o horário para mim não influencia em nada. Trabalho do dia a dia, tem que continuar, a vida continua. Com o sol mais cedo na rotina, teve gente se protegendo dos raios solares com guarda-chuva ou procurando andar pela sombra. O horário terminou, mas a estação mais quente do ano vai até o mês que vem. O horário de verão durou 105 dias. Mas durante esse período, segundo o ONS, o Operador Nacional de Sistemas, não houve redução no consumo. Tanto a Electro quanto a Energisa, operadoras que atuam na região, informaram que essa 49ª edição do horário de verão apresentou resultados na redução do consumo de energia próximos da neutralidade, de acordo com pesquisa feita pelo ONS e o Ministério de Minas e Energia. O estudo também apontou que o perfil de consumo de eletricidade não está mais ligado diretamente ao horário, mas sim à temperatura. Os picos de consumo foram registrados por volta das 3 da tarde. Seja com ou sem economia de energia, muita gente comemora o fim do horário de verão. Eu prefiro esse. Esse, para mim, é o certo. Foi bom ter acabado, já faz tempo, já devia ter acabado ontem. Para fazer o quê, né? Por mim, ficava horário verão o ano inteiro. Sempre vai dividir opiniões, né? As concessionárias reforçam a importância do consumo consciente de energia, mesmo agora com o fim do horário de verão. E os atendimentos nas unidades de saúde do Jardim Santana e da Coab, 24 horas aos finais de semana, estão mantidos, bem como o funcionamento da ESF do Humberto Salvador até às 10 da noite, todos os dias, e da Farmácia Central de Prudente até às 11 da noite. Desde a semana passada, os horários tinham sido reduzidos, você deve se lembrar, né? Só que tudo voltou ao normal depois de um acordo entre a Câmara e a Prefeitura. Depois de permanecer quase uma semana como um dos principais assuntos no município, o pronto atendimento da Coab funcionou no fim de semana como se nada tivesse acontecido nos últimos dias.
O movimento na manhã de domingo foi tranquilo, mas por pouco essa rotina não foi alterada. Tudo porque a prefeitura anunciou que o Coabão e outro pronto atendimento, o do Jardim Santana, deixariam de atender durante o dia, aos sábados e domingos. Também reduziria o horário de atendimento na ESF do Humberto Salvador e na Farmácia Central. A medida só não foi colocada em prática porque na última sexta-feira houve um acordo entre o Executivo e o Legislativo, com um compromisso de que a Câmara vai repassar R$100 mil por mês para manter os PAs e a farmácia funcionando normalmente. A economia com essas mudanças, com essas alterações, ela seria maior do que, na verdade, o valor que está sendo repassado. Mas aí a própria Secretaria de Finanças do município irá providenciar a forma de adequar as necessidades da Secretaria de Saúde com o volume de dinheiro que vai ter que entrar. A manutenção dos atendimentos trouxe alívio para quem depende dessas unidades, até porque a proximidade é um fator fundamental para garantir o acesso à saúde. Fazia falta, Deus me livre. Se ficar ruim de repente, até pegar hoje não tem carro, né? Até pegar ônibus. E aqui não, aqui é pertinho. Com tudo funcionando normalmente, veio também a tranquilidade de saber que a saúde vai continuar em dia. A gente depende disso aqui, né? É muito importante para nós. Segundo o secretário de Saúde, por enquanto não existe previsão de mais mudanças nas unidades aqui de Prudente. E na sessão de hoje da Câmara Municipal, os vereadores devem debater o projeto de lei que obriga as agências bancárias, instituições financeiras e casas lotéricas a instalar e manter em funcionamento câmeras de vídeo na área externa dos estabelecimentos. A proposta é inibir ações de bandidos nas proximidades desses locais onde existe grande circulação de dinheiro. E outro projeto que deve entrar em discussão hoje na Câmara é de uma situação que mexe bastante com a vida dos motoristas. A proposta é tornar obrigatório o nivelamento de tampões, como bueiros, por exemplo, quando for feito recapeamento de ruas. Empresas privadas que fizerem recortes no asfalto também deverão adequar o serviço na hora do recape. Para discutir também esses e outros assuntos, é só ir até a sessão da Câmara hoje, 20h, na Câmara Municipal. É sempre aberta a participação de toda a população. E agora quem participa do Fronteira Notícias primeira edição é o Tiago Rodrigues, que vai falar do tempo. Sol nasceu mais cedo hoje, né, Tiago? Boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde para você que está acompanhando aqui o Fronteira Notícias. Nasceu mais cedo e parece que não choveu nessa segunda-feira aqui na nossa região, né? Não vi chuva. Não teve chuva e não teve mesmo. As áreas de instabilidade aqui no oeste paulista apenas deixaram algumas nuvens no céu. Eu já mostro para você de casa como está começando a semana. Lá no alto nós temos imagens do nosso satélite do INPE, que mostram como que as massas de ar estão se comportando, pelo menos nesse comecinho de semana. As imagens já chegaram e são essas aqui. Repare só, a nossa região fica nessa parte aqui do mapa. Tem pouca nebulosidade. Tem uma área de alta pressão atuando aqui no Oceano Atlântico, que puxa a umidade que vem da Amazônia. E olha só, ela passa bem próxima aqui à nossa região, tem bem pouca umidade. É por isso que tem apenas algumas nuvens e não choveu ainda nesta segunda-feira na nossa região, cara. Somente essas nuvens que está deixando o céu, a nuvem tem o nome de altocúmulos. Altocúmulos, eu vi mesmo bastante nuvens, está bem abafado lá fora, inclusive. Para essa tarde tem chance dessas nuvens ficarem carregadas e vir chuva para valer? Carla, tem chance sim. E você que está precisando de chuva ou querendo chuva, o que precisa fazer? Essas áreas de instabilidade precisam se infiltrar e chegar aqui no oeste paulista, que fica nessa parte aqui do mapa. E por conta disso, pode ser que isso aconteça também nessa segunda-feira. E se acontecer, a chance esperada é de 80% e a quantidade é de 15 milímetros aqui para o oeste paulista. De olho nas temperaturas, olha só, em Prudente deve chegar aí aos 33 graus. Em Mariápolis, em Pracinha e em Taciba, a máxima prevista é de 34. Dá só uma olhadinha em Dracena, bastante quente hoje, 35 graus. A gente faz um passeio pela nossa região para ver como está o céu ao vivo. A imagem que nós temos para você de casa é o céu de Presidente Prudente. Olha só, tem bastante nuvens, como nós falamos aqui agora há pouco. A umidade relativa do ar aqui em Prudente está por volta dos 46%. É por isso que não choveu ainda. A umidade está baixa, diferentemente da semana passada, quando nesse horário a umidade estava por volta dos 70%. A temperatura nesse momento é de 30 graus aqui em Prudente. E os próximos dias vai ser mais uma semana quente ou o tempo vai dar aquela aliviada, ficar um pouco mais fresquinho? Cara, vai ser quente e tem chance de chuva, inclusive com volume alto. Então, para você já se programando aí ao longo da semana, dá só uma olhada aqui, olha só.
na terça, na quarta e na quinta-feira. Volumes por volta dos 25 milímetros e a chance acima dos 80%, justamente por causa dessas áreas de instabilidade que estão passando próximas aqui da nossa região. De olho na temperatura, olha só, somente hoje e sexta-feira as temperaturas devem passar dos 30 graus, mas diferentemente disso, temperatura por volta dos 31 graus, Carla. Muito bem, vou esperar ansiosamente pela quarta e pela quinta, que eu vi no seu quadro que as temperaturas não devem passar dos 27. Tomara que dê um pouquinho de refrescada pra gente. Verdade, Carla, e é isso aí. Inclusive, a agricultura precisando bastante, várias culturas, principalmente a pastagem. As reservas de água no solo estão baixas. Apesar de algumas pancadas de chuva, está precisando mais. Vamos observando durante a semana. Amanhã você volta com mais notícias. Encontro está marcado com você e com você aí de todo o Oeste Paulista. Até mais, Thiago. Tchau, tchau. E eu quero conversar também com você que está aí do outro lado da TV, assistindo ao Fronteira Notícias. Todos os comentários que você faz aí enquanto assiste ao nosso jornal, pode comentar comigo também. Mande sua mensagem para o WhatsApp 981159305. Fale primeiro o seu nome e a sua cidade. Eu quero saber o que é que você está falando, o que é que você está achando sobre os assuntos que a gente vem apresentando aqui, como é que essas notícias refletem aí no seu dia a dia. Ao longo dessa edição, a gente fica de olho no WhatsApp do Fronteira Notícias e nas redes sociais para ver o que é que os telespectadores estão comentando. Dá para mandar também a sua opinião, o seu comentário pelo aplicativo Fronteira e Você, ou então postar uma foto, um vídeo na rede social e marcar a hashtag VC na Fronteira nas suas postagens nas redes sociais. E ainda nesta edição a gente fala da prisão de um homem e da apreensão de um adolescente na capital. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de um rapaz em frente a uma casa de shows aqui em Prudente. Já depois do intervalo, o assunto é violência contra crianças e adolescentes. Coisa que pode acontecer na sua família, na sua vizinhança e você pode nem estar percebendo. Veja como combater e denunciar essa prática que fez mais de 100 vítimas nos últimos meses aqui em Prudente. E no próximo bloco também tem jornalismo comunitário lá em Presidente Venceslau. A novela de problemas do residencial Maximino não tem fim. Nesse capítulo, os personagens, os moradores, mostram um novo vilão da história, um rio de água suja no meio do bairro. Agora meio-dia e 14 minutos, 15 minutos na tela. Meio-dia, agora 17 minutos. Para muitos é difícil acreditar que uma pessoa tenha coragem de agredir física, psicológica ou sexualmente uma criança, um adolescente. Mas esses casos acontecem, infelizmente, e se não forem denunciados, os danos para esse menor, vítima da violência, podem ser ainda maiores. Por isso está começando aqui em Prudente uma campanha para combater essa violência e para incentivar as denúncias. A repórter Heloíse Ramada fala desse trabalho e traz números que assustam por mostrar a quantidade de casos registrados por aqui. Boa tarde, Elo. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, lançaram essa campanha porque lidam diariamente com vários casos. E a violência pode ser de várias formas. Vamos aos números. Os casos de violência registrados através do Conselho Tutelar nos últimos 3 meses, ou seja, de novembro de 2018 a janeiro de 2019, são de violência física, com 33 casos, sexual, com 34 casos, negligência, com 41 casos e violência psicológica, com 10 ocorrências. E para falar com a gente a respeito dessa campanha, eu converso agora com a Ariane, que é do Conselho Municipal. Boa tarde, Ariane. Como que essa campanha vai funcionar e qual o objetivo? Boa tarde. A campanha começou na semana passada, né? E o grande objetivo da campanha é orientar a população, né, em como denunciar as violências contra a criança e adolescente. E como que vai ser feita essa orientação? E onde vai ser feita? Temos busdoor, outdoor, né? Também estamos com panfletagem nas escolas, né? E nos locais onde atende criança e adolescente, onde tem grande movimentação e fluxo de pessoas. E como que pode ser feita essa denúncia? Quem pode denunciar? A denúncia é através do 180, né? Qualquer pessoa que verificar a suspeita ou, né, a violência contra a criança e adolescente pode estar fazendo a denúncia até de forma anônima. E qual é a importância de fazer essa denúncia, né? Como que essa violência ela impacta na vida dessas vítimas? A grande importância, né, é denunciar, né, para que essas questões cheguem através dos serviços que atendem essas crianças, né?
serviços especializados, né, para que essa violência seja rompida. E como que funciona? A denúncia chega e como que o município atua? Ele atua através dos serviços, né, dentro do município da saúde, da assistência, dos conselhos tutelares, que tem toda uma equipe preparada aí para dar esse respaldo. Gueriane, muito obrigada pelas suas informações. Então, quem aí está presenciando algum tipo de violência contra crianças e adolescentes pode fazer a denúncia no Disque 180. Carla? Denúncia importantíssima, né? Obrigada, Elô, pelas suas informações. Boa tarde para você. E depois de um mês de trabalhos e mais de 360 caminhões cheios de coisas que estavam acumuladas nas casas e que já não serviam mais, a Operação Catatreco da Prudenco chegou ao fim. Mas quem ainda tem sofá, fogão, armários e outros materiais que estão parados, sem uso, pode agendar que o pessoal passa recolhendo. É só agendar no telefone 3906-3001 e deixar na calçada que o caminhão passa recolhendo. Esse material está indo para o aterro sanitário e dando o destino final lá. Reforçando então, o telefone é 3906-3001, está aí na tela para você copiar. Mas atenção, entulhos e galhos de árvores não fazem parte dessa lista da Operação Catatreco. Você pode procurar a prefeitura para descartar esses materiais também. E é importante ressaltar que jogar lixo em local irregular é crime ambiental e a pessoa pode até pagar uma multa de R$4.000. E a saga continua lá em Presidente Venceslau. Tá difícil, né? A gente está falando dos transtornos enfrentados por moradores do residencial Maximino. Já mostramos a situação de lá várias vezes aqui no Fronteira Notícias. A falta de infraestrutura é sempre o principal ponto. As ruas não têm asfalto, o mato está alto. E olha, os moradores não aguentam mais reclamar e ouvir os prazos do poder público que nunca são cumpridos. O mato toma conta por aqui, mas não esconde a indignação. A água suja não dá refresco para quem está revoltado e com sede de atitude. Mas os moradores têm que engolir, aceitar todo tipo de desculpa. A única coisa que não tem aqui mesmo é solução efetiva para os problemas entre os bairros Maximino e Vila Nova, em Venceslau. É só sofrimento. 11 anos vai fazer que nós moramos aqui nesse lugar. Só Deus sabe que nós sofremos. É essa lama correndo de água de banheiro, que quebrou tudo os esgotos. À noite sobe um fedor horrível para a casa da gente. A gente não pode ficar na varanda da gente tomando um ar, refrescando esse calor, porque o fedor ninguém aguenta. Falar, pedir, reivindicar, protestar, qualquer um desses verbos descreve tudo que os moradores já fizeram para que a prefeitura desse um jeito aqui. Mas... se for para ficar sem fazer nada, que fique em casa. Vamos trabalhar, vamos colocar a cidade para crescer, porque a população está aí para ajudar. E aonde que está a parte dele? O jornalismo comunitário também já levou o problema até a prefeitura. 1, 2, 3, muitas vezes. Tem ruas sem asfalto, esse córrego que você pode ver e, por sorte, aí do outro lado da TV não consegue sentir, mas aqui tem um mau cheiro danado. Problemas que já existem há mais de uma década. Estivemos aqui pela última vez em julho do ano passado. Mostramos mães sofrendo para carregar o filho para atravessar pelo local. Inclusive, mostramos um arquivo do começo do ano passado, falando sobre a falta de asfalto, esgoto, a céu aberto, entulho. Na época, a prefeitura disse que a pavimentação do bairro Roberto Maximino era tratada como urgência e que o trabalho começaria a ser feito. Foi dito também que havia o valor de R$4.600.000 para melhorias, valor que seria investido em galerias, asfalto, abertura de canais e reestruturação ambiental. Pois bem, um ano se passou. E cadê as obras? E o dinheiro? O dinheiro chegou e onde que está? Porque benfeitoria não tem nada. Entendeu? Quando a gente menos espera, está limpando a casa, é sapo, é gambá, é cobra, é escorpião, tudo dentro da casa da gente. Eu tenho aquela casa ali, minha casa é ali. Tem dia de noite que ninguém dorme de pernilongo. Ninguém consegue dormir. É todas as portas fechadas, você fecha a porta de noite. Quando dá 4 horas da tarde, você tem que fechar as portas, senão você não consegue ficar dentro de casa de pernilongo. Nós viemos até a prefeitura de Venceslau para dar a chance para que alguém do Poder Executivo pudesse explicar de que forma tem trabalhado para tentar resolver o problema nos bairros que nós mostramos nessa reportagem. Mas fomos informados que o posicionamento da prefeitura não será por meio de gravação ou participação ao vivo, mas sim por meio de nota. Os moradores queriam muito mais que uma nota explicativa. Eles querem uma ordem de serviço para que o caos do bairro seja resolvido. Conviver com isso todos os dias não é fácil.
Os bichos, aqueles calangos, eles invadem a casa da gente. Sapo nem se fala. Você tem que fechar as portas, porque senão você atropela neles, que não tem jeito. Então, eu acho que alguma coisa, não sei o que eles vão fazer, eles têm que tomar. O que não pode é continuar desse jeito, né? É muito descaso com um bairro só, né? Recebemos a nota. Os secretários Carlos Gonçalves Ferreira, de Saneamento Básico, e Paulo Feriani, de Planejamento, não gravaram as entrevistas. Como você viu, o David de Tarso dizendo, ele até foi lá na prefeitura para tentar gravar um posicionamento. As explicações, portanto, vieram por meio de nota da assessoria da prefeitura. São tantas explicações que, enquanto eu leio para você aqui, vai vendo mais imagens das condições precárias que os moradores enfrentam lá no bairro. Quanto ao esgoto, a Secretaria de Saneamento Básico diz que concluiu a obra de instalação de galeria ao lado da escola Vitalina de Almeida Prado, no bairro Antônio da Araia. A nova rede substituiu a anterior. Com essa instalação, o esgoto agora passa pela rua Maria Lopes de Souza, com interligação no emissário. Quanto às obras de drenagem de águas no local onde existe a erosão, que a gente está mostrando aí, está projetada a construção de um canalão, que a prefeitura fala que existe, para captação de águas pluviais a partir da rua Olavo Bilac. O projeto continua em análise pela Caixa Econômica Federal. Por fim, a prefeitura disse que a equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento espera a liberação do projeto para que a empresa contratada retome as obras no fundo de vale, inclusive com pavimentação de ruas no residencial Maximino. A gente foi atrás de uma resposta da Caixa Econômica Federal também. A assessoria do banco informou que no contrato está prevista a execução de galerias de águas pluviais, canalização de córrego, pavimentação de vias e plantio de mudas. A autorização para começar os trabalhos foi emitida pela Caixa em junho de 2016, sendo que até agora foram executadas as galerias, a canalização do córrego e o plantio de mudas. Conforme o banco, a última vistoria da obra para desbloquear os recursos foi realizada pela Caixa em julho de 2017. Desde então, a obra encontra-se paralisada. A Caixa disse ainda que está em andamento uma reprogramação do contrato de repasse para adequações do projeto e ampliação dessa meta. Tá tudo parado por lá, né? O que não para é de chegar reclamações dos moradores por aqui e não é por menos, né? A última documentação apresentada pela Prefeitura foi analisada pela Caixa e restaram algumas pendências técnicas ainda para concluir a reprogramação. A Caixa diz que tem expectativa de, em conjunto com a Prefeitura, sanar essas pendências ainda nesse mês de fevereiro. Difícil, né? Vamos continuar acompanhando essa história lá no Residencial Maximino e vamos ver, enquanto isso, as participações dos telespectadores que estão ligados aqui no Fronteira Notícias e vêm conversar comigo por meio das redes sociais. O Aleixo Marcelo Meix, que já participou semana passada, agora mandou mensagem de novo. E mostra que o tempo está fechando na Vila Mendes, aqui em Prudente. Muitas nuvens, né, Aleixo? A Regina de Prudente diz que mora na Vila Nova e que adorou que terminou o horário de verão. Olha, Regina, eu sempre gostei, mas agora eu não estava curtindo, não. Também estou comemorando o fim do horário de verão. O Efraim de Martinópolis disse que por lá já está chovendo e o tempo está bem fechado, hein? Vamos ver essa foto cheia de nuvens? Kleber Galvão de IEP diz que por lá está muito calor e deve estar abafado também, hein, Kleber? Muitas nuvens por aí. O Cristiano de Dracena diz que a mudança de horário foi estranha para ele. Hoje ele acordou cedo achando que tinha perdido uma consulta médica, só que ainda bem que foi na hora certa. A gente fica meio perdido no começo. Fica mesmo, né, Cristiano? Daqui a pouquinho eu volto com mais participações e você pode continuar mandando sua mensagem pra gente. Ainda hoje a gente vai falar também da prisão de uma quadrilha que fazia vítimas na internet num site de vendas. Um empresário de rancharia acabou perdendo R$14 mil. E já rapidinho, depois do intervalo, o João Paulo Tille mostra os lances do Clássico Paulista. Teve polêmica em campo, hein? E só teve alegria, muita festa e garra no segundo jogo do torneio Interdistritos aqui de Prudente. O Fronteira Notícias, claro, foi lá para conferir e vai te mostrar em instantes. Acerte o relógio, o horário de verão acabou, hein? Agora 12h28. Agora, 12h31 e a gente volta com notícia para motoristas. Quem usa a estrada vicinal que liga Raposo Tavares a Teodoro Sampaio deve ficar atento a uma interdição que começa hoje e deve seguir por até 15 dias. A concessionária que administra a Raposo está fazendo a manutenção da estrutura metálica da ponte, localizada no quilômetro 39. Por isso, o trânsito vai ficar temporariamente interrompido no local. Presta atenção. Nesse período, vai ser necessário utilizar rotas alternativas.
Quem segue na pista sentido interior capital deve pegar a saída 618 na Raposo, em Venceslau, e fazer o retorno para a rodovia da Integração, sentido Teodoro Sampaio. Os moradores de Planalto do Sul, distrito de Teodoro, que precisem se deslocar para Presidente Epitácio, deverão utilizar a rodovia da Integração até o acesso da Raposo, no quilômetro 619, e aí seguir sentido Epitácio. Já para o motorista que trafega no sentido capital interior da Raposo, não vai ter alterações. E você já pensou para onde vai nesse carnaval? Já passou pela sua cabeça adiar um pouquinho a viagem para depois da folia? É o que muita gente está fazendo por aqui. Em Prudente, a procura por pacotes de turismo aumentou 20% em algumas agências, isso em relação ao ano passado. E essa é a chance de escolher um roteiro e ainda economizar um pouquinho. Você vai ver como na reportagem que foi destaque hoje no Bom Dia Fronteira. Em vez de pacotes de viagens para o carnaval, muitas agências de turismo de Prudente têm registrado a procura por roteiros pós-folia, um crescimento que já chega aos 20%. O agente de viagens confirma que tem pacotes que ficam até 40% mais caros por ser alta temporada. Nordeste, Porto Seguro, que na baixa temporada sai a partir de R$ 1.300, na alta temporada esse mesmo pacote o passageiro pode pagar até R$ 1.800, R$ 1.900. Uma diferença de R$ 500, R$ 600. A Laís é um exemplo dessa mudança de comportamento. Vai estar de folga no carnaval, mas vai aproveitar para ficar com a família. Só em abril vai viajar para Maceió. Quando eu me programo para fazer uma viagem é para descanso, é para conseguir conhecer os pontos turísticos que o destino me oferece. E quando você se dispõe a fazer isso em épocas comemorativas, acontece de não dar certo tudo que você planeja, porque tudo muito lotado, você acaba desistindo de fazer muita coisa que você planejava. O presidente da Viesp, a Associação das Agências de Viagens do Interior do Estado, diz que para quem não tem folga em outros dias do ano ou curte mesmo viajar no carnaval, existem opções que podem sim encaixar no orçamento da família. O grande fluxo da região é realmente para as praias de Santa Catarina, Camboriú, Itapema, Bombas, Florianópolis. Por quê? Porque é uma região onde existe uma grande oferta de hospedagem e uma distância média de 800 quilômetros da região, o que possibilita uma viagem de ônibus. Mesmo assim, ainda existem roteiros procurados para o Nordeste, com praias de Maceió, Porto Seguro, que temos um voo direto, Natal, etc. Coisa boa falar de viagem, né? Mas enquanto isso a gente vai trabalhando aqui. Eu estou recebendo o João Paulo Tílio, que vai trazer as notícias do esporte. Vamos começar falando do Palmeiras. Eu assisti o jogo inteirinho ontem, fiquei com sono, viu, João? Boa tarde. Carla, você e muitos palmeirenses, viu? Uma boa tarde a quem está nos assistindo. Foi um 0-0, Palmeiras e Ferroviária, difícil de terminar a partida. Esse jogo lá em Araraquara, então pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras, no meu entendimento, ele conseguiu criar boas oportunidades, conseguiu ter um jogo defensivo bem sólido, ou seja, dominou a Ferroviária. Mas aí a gente pode se perguntar por que foi 0-0, por que deu sono no torcedor assistindo? Porque Borja e Carlos Eduardo, que são os dois jogadores ontem que tiveram a missão de colocar essa bola para dentro, de aproveitar as oportunidades criadas, estavam numa tarde muito ruim. E não é só dessa vez que eles estão jogando mal, não. Eles já vêm de atuações ruins. Aí o Carlos Eduardo chegou para esse ano e as partidas que fez não agradou nada, perdendo gols feitos. E o Borja também. O Borja já irrita um pouco o torcedor do Palmeiras há algum tempo, não é desse ano, não. Então, diante dessa situação, o Palmeiras não aproveitou essas oportunidades e com isso ficou mesmo nesse 0-0, que ainda deixa o time na primeira colocação do Grupo B. Falando de coisa boa, agora foi a estreia do Ricardo Goulart ontem, o atleta contratado que o Palmeiras pagou mais dinheiro para esse ano, a esperança do torcedor, ainda fora de forma, mas já conseguiu dar alguns passes importantes. A gente percebe que ele é um jogador diferente mesmo. Vamos ver se consegue se entrosar aí ao longo do tempo com o elenco do Palmeiras. Vamos ficar de olho nele. E eu quero saber desse clássico do fim de semana. Antes do jornal começar, na chamadinha do Globo Esporte, eu vi o goleiro do São Paulo muito bravo. Sim. Esse jogo eu não assisti, eu quero saber o que aconteceu. Teve muita polêmica? Teve polêmica, sim. No primeiro gol do Corinthians, no empate ali do São Paulo e também no segundo gol ali do Corinthians. A reclamação que você se refere, Carla, do Thiago Volpi, já a gente vai ver a imagem, ele reclama de um toque do Wagner Love ali na saída de gol dele. Eu achei que foi tudo normal, achei que o juiz acertou nessa, mas errou em alguns lances sim, a favor tanto de Corinthians quanto de São Paulo.
Foi um jogo, embora a gente tenha aí 3 gols, né? Foi um 2-1 para o Corinthians ontem dentro de casa, que ele foi pobre tecnicamente. Os dois times não criaram tantas oportunidades. Diante disso, a gente vê só gols de bolas aéreas, de bolas paradas. E aí quem foi mais competente neste quesito foi o Corinthians, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Olha o lance que você se referiu, Carla. O goleiro do São Paulo achou que foi tocado ali, foi interferido pelo Wagner Love de maneira que não poderia, mas aí o Gustavo aproveitou e olha, temos que falar desse cara. 7 gols em 9 jogos, um começo de temporada impressionante. Gustavo decidindo mais uma vez para o Corinthians. O Timão voltou à zona de classificação do Grupo C, está na primeira colocação. E o São Paulo está numa situação difícil, hein? Eliminado na Libertadores, caiu da primeira para a segunda colocação no Grupo D e pode até sair dessa zona de classificação hoje, porque o Oeste joga, então São Paulo não está nada bem nesse começo de temporada. O Santos também joga hoje, né? O Santos joga hoje, é por isso que nós vamos pedir um auxílio para a nossa tela, já para mostrar a agenda dos grandes aí para hoje, para quarta, enfim, para o final de semana todo. Hoje tem Santos e Guarani às 8 horas da noite no Pacaembu. Na quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Avenida do Rio Grande do Sul pela Copa do Brasil, dentro de casa. Já o Palmeiras só no sábado volta a campo para o clássico contra o Santos dentro de casa. E no domingo é o São Paulo que vai jogar diante do RB Brasil no Morumbi. Daqui a pouquinho o Globo Esporte traz toda essa polêmica do clássico, mais notícias dos grandes times paulistas. E aqui no Esporte Regional não tem polêmica, tem muita farra, muita garra e diversão no Interdistritos, né? Eu gosto de ver o pessoal torcendo. Eu também gosto, muita festa, viu, Carla? E o Interdistritos neste final de semana deu um belo exemplo de paz no futebol, nos campos. Enquanto a gente viu no Rio de Janeiro, em São Paulo, algumas coisas chatas de violência, o Interdistritos foi na contramão e nos dá um belo exemplo agora. Era para ser um domingo tranquilo, como todos os outros no distrito de Eneida, em Prudente. Mas a partida que completou a primeira rodada do campeonato Interdistritos mudou a rotina pacata. É muito bom demais. Nós aqui não temos diversão. A diversão é o jogo, né, que tem aqui, né? Sensacional. Não tem movimento nenhum, né? Então esse aí foi um modo de fazer um divertimento aqui por todos os distritos. Integra as pessoas, né? Conheço outras pessoas também, né? Muito bom, eu gosto. Em campo, os donos da casa de camiseta vermelha e do time de Ameliópolis, de camisa preta. Eles disputaram lance a lance como se fosse a final do campeonato. E na arquibancada, teve gente até que fez camiseta especialmente para torcer, como foi o caso da Andressa e da pequena Lívia, de 9 meses, que estavam cheias de estilo. A gente acompanha o time dia de sábado. E aí no domingo agora nesse campeonato em distrito também. E foi difícil achar um torcedor do Ameliópolis, viu? No meio da arquibancada a gente achou o José Roberto, que estava confiante, pelo menos com um empate. Eu espero que a Ameliópolis ganhe, né? Qual que é o resultado? Se houver um empate também seria um bom resultado, né? Que pode decidir em casa, né, no próximo jogo. Hoje a partida é entre Ameliópolis e Eneida, mas só que tem gente aqui de outros distritos. De onde que vocês são? Floresta do Sul. E por que vocês estão aqui hoje? Fazendo parte da festa e comemorando aí o jogo hoje entre Ameliópolis e Eneida, né? Mas em meio a tanta rivalidade entre os distritos, este campeonato se torna uma grande festa entre amigos. Depois que sai fora, somos todos amigos fazendo parte da festa. E é uma festa interdistritos e a nossa zona rural tem essa festa todo ano. É assim que o futebol tem que ser encarado, né? Para reunir as pessoas diferentes, de distritos diferentes, mas todos ali numa festa única. E quem venceu essa partida foi Eneida, viu? Uma vitória por 3-2, jogando então dentro de casa sobre Ameliópolis. Eneida está liderando esse comecinho de interdistritos, foi o único time que venceu até agora. E a competição segue no próximo domingo. Vai ter o jogo entre Ameliópolis e Força. Então, em Ameliópolis, a gente segue acompanhando o Interdistritos, o Globo Esporte vem já para mostrar os tristes casos aí de violência no esporte, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E o Globoesporte.com/TV Fronteira tem mais informações dessa competição que agita os distritos de Prudente, Carla. Muito bem, o esporte é para isso, né? Para mostrar a competitividade e a paz em campo também, até para as crianças que vão lá para a torcida, que nem a pequena Lívia, uniformizada, toda linda, a bebezinha. Já que você falou do Globoesporte.com/TV Fronteira, vamos para a tela? Ver mais destaques? Vamos sim, nós temos 2 destaques aqui. A prudentina Valéria Kumizaki, do Karatê, conquistou uma medalha de bronze em Dubai. E um passo importante aí para conseguir pontos
visando a corrida olímpica, visando a Olimpíada do Japão do ano que vem. Agora, um outro destaque para a gente encerrar aqui a nossa participação no esporte. Olha essa frase, não é dieta, é um novo estilo de vida. Quem disse isso foi uma advogada que emagreceu 25 quilos com métodos caseiros. A gente vê ali na imagem, no frame, ela numa bicicleta ergométrica e também ela faz o próprio pão integral, viu, Carla? É muita superação, muita força de vontade. Quer saber mais? Vai lá com a gente no nosso portal. Eu quero essa receita de pão integral e quero que ela esteja também pedalando agora e assistindo a Fronteira Notícias. Deve estar, sim, viu? Fazendo um exercício e dando uma audiência pra gente. Tomara! Obrigada, João. Boa tarde pra você. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E a gente faz o último intervalo de hoje. Na volta você vai saber como era a ação de uma quadrilha que fazia vítimas na internet. Um empresário de rancharia levou um baita prejuízo. E a polícia encontrou na capital os suspeitos de envolvimento nesse crime que você está vendo nas imagens. Crime que chocou a região. Foi um assassinato de um jovem em frente a uma casa de shows de Prudente. Saiba detalhes em instantes. Agora 12h42. Fronteira Notícias de volta, agora 12h45, e a gente já está indo para a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui de Prudente, para falar com a repórter Bruna Bachega. Ela traz informações ao vivo sobre os dois irmãos que são suspeitos de envolvimento no assassinato de um jovem em frente a uma casa de shows. Isso foi há cerca de 15 dias. Esses irmãos foram localizados pela polícia. Bruna, boa tarde para você. Onde é que eles estavam exatamente? Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eles foram encontrados numa casa no Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo, capital. Eu vou conversar com o Dr. Lincoln, responsável pelas investigações. Doutor, como foi feita essa prisão? Boa tarde. Boa tarde. Policiais apresentaram os dois irmãos de 19 e 16 anos no 49 Distrito Policial em São Paulo. Disseram que receberam uma denúncia anônima delatando que os dois estariam foragidos pela participação de homicídio aqui em Presidente Prudente, e o delegado plantonista entrou em contato comigo e eu confirmei que contra o maior havia a prisão temporária decretada e o menor a apreensão. E agora, o que vai acontecer com eles? Tem uma equipe da DIG se deslocando para São Paulo, onde amanhã os dois serão recambiados para Prudente e serão encaminhados aqui para a DIG para prestar informações sobre o real motivo do crime e, posteriormente, o menor será encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. Como que a polícia chegou à conclusão de que eles são realmente os autores do crime? Através do trabalho de inteligência, os investigadores conseguiram identificar algumas testemunhas que compareceram aqui na DIG e, após observarem as imagens, confirmaram que realmente eram os irmãos de Pirapozinho que participaram do crime e, inclusive, foi o maior de idade que efetuou o disparo contra a vítima. E eles já tinham passagens? Sim, o maior ele tem várias passagens por roubo, por tráfico de drogas, envolvimento com o uso de droga, lesões corporais, e inclusive com 13 anos de idade, ele praticou um homicídio. Okay, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Só para a gente lembrar um pouquinho desse caso, o crime aconteceu no dia 2 de fevereiro, numa casa de shows que fica no Jardim Santa Helena, em Presidente Prudente. Inclusive, nessas imagens que vocês vão ver aí, elas foram feitas pela câmera de segurança do local. É possível ver a vítima de 24 anos encostada e mexendo no celular. Um homem armado chegou atrás dela e atirou na nuca dela. No mesmo dia, Carla, 2 pessoas também foram presas aqui na região por envolvimento nesse crime, tratado como homicídio qualificado. E hoje teve uma tentativa de assassinato também no fim de semana, numa avenida importante aqui em Prudente. Sobre isso, o que a polícia já sabe, Bruna? Olha, Carla, foi na Avenida Ana Jacinta, na Coab, ontem à noite. Um rapaz de 25 anos foi atingido por 4 tiros, disparados por uma dupla que estava numa moto. E olha, segundo a polícia, ela já tinha conhecimento de uma desavença entre a vítima e pessoas, então ela foi até o bairro Vila Lúcia Itada, aqui em Prudente, onde viu uma moto entrando numa casa e aí apreendeu celulares e também a moto. 3 pessoas suspeitas foram presas, um homem ainda está foragido por tentativa nesse homicídio e o Hospital Regional informou que a vítima está internada na UTI e o estado dela, Carla, é estável. As investigações continuam aqui na DIG quanto a isso também. Vamos acompanhando. Obrigada, Bruna. Boa tarde para você.
E a polícia prendeu 3 pessoas na Operação Pacamã, que teve início depois que um empresário de rancharia caiu em um golpe aplicado por uma quadrilha e perdeu R$14 mil. Segundo a polícia, os integrantes da quadrilha promoviam anúncios falsos de caminhões, carretas, cavalos mecânicos em sites de compras e fingiam ser os proprietários dos veículos e advogados de bancos que autorizavam financiamentos mediante o pagamento de prestações atrasadas que o suposto caminhão, por exemplo, teria. Olha só, as pessoas foram presas em Londrina e Arapongas, cidades do Paraná, e foram trazidas para a Central de Polícia Judiciária aqui de Presidente Prudente. E você vem aqui comigo para já ver as participações dos telespectadores nas redes sociais, no nosso WhatsApp. O Rogério de Martinópolis disse que passou uma chuvarada agora há pouco por lá. E Rogério, a Mirelle de Álvares Machado disse que acha muito bom esse trabalho que está sendo feito contra a violência aqui em Prudente. É uma campanha do Conselho Tutelar e da Secretaria de Assistência Social. Foram mais de 100 casos de violência contra criança e adolescente de novembro a janeiro. A Luciana Reis de Prudente disse que o horário de verão serve para deixar a gente cansado, ainda bem que mudou. Concordo, Luciana. O Milton Aguiar de Mirante do Paranapanema disse que choveu por lá também agora há pouco. A Cida Matias disse que amou a troca de horário. E falando em troca de horário, olha aqui. Tem telespectador de olho no Fronteira Notícias, era 12:07 quando ele tirou essa foto, colocou o relógio de parede em frente à TV, estava marcando 1 hora, e aí o que ele fez? Rogério Guardia de Prudente disse que estava atrasando o relógio, que trabalha hoje à tarde, e ainda bem que ganhou mais 1 horinha de descanso, e ainda bem que você acertou o relógio junto com a gente. A Sônia Arquette, aqui de Prudente, disse que bom que a Prefeitura voltou atrás em relação aos horários das unidades de saúde. Pois é, gente, hoje está tudo normal. A Cíntia Gomes de Prudente disse que em Floresta do Sul acabou de cair uma chuva fraca. Floresta, Martinópolis, IEP, tá chovendo em pontos isolados, é isso que dá pra gente perceber, né? Mais uma participação de Pirapozinho. Choveu agora cedo por lá, foi o que disse a Giane Oliveira. A Cíntia de Rancharia disse que lá também teve uma pancada de chuva agorinha e que o tempo está fechado ainda. Tempo fechado também em IEP, como o Ivo mostra nessa foto. Vai cair água agora, hein, Ivo? E a Roseli mostra que o sol ainda está tentando aparecer entre nuvens lá em Rancharia. Que delícia as participações de vocês, muito bom interagir. Pode mandar foto, pode mandar mensagem para o 981 15 9305. Amanhã eu conto com a sua companhia de novo. E por hoje eu agradeço muito sua companhia, sua participação aqui nessa segunda-feira. A gente tem uma semana inteira pela frente com notícias, com interatividade no seu Jornal da Hora do Almoço. Por isso, fico te esperando amanhã para um novo encontro. Ótima tarde para você. Tchau. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Tamboré Prudente, o residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos. E Torra, a moda do preço baixo.